E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Palavra do Senhor. Querido Deus, a tua palavra é viva, saiu da tua boca, é a tua verdade poderosa. Por ela, Senhor, visita com salvação, visita nesta noite, Pai, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, as palavras do Senhor Jesus, todas elas, cada uma delas, precisa ou precisam ser avaliadas por cada um de nós com toda dedicação, simplesmente porque as palavras que nós acabamos de ler, por exemplo, ditas pelo próprio Filho de Deus, elas estão nos ensinando que o futuro último, o futuro derradeiro, o futuro eterno de cada um de nós, ele é decidido hoje, aqui e agora. E muitas vezes nós não temos a percepção de que o que está em jogo é o destino eterno de cada um de nós. E ouvimos a palavra de Deus, ou lemos as palavras de Jesus como se estivéssemos lendo um jornal, lendo um pensamento de um filósofo, de um cientista político, de um pedagogo, e nós não nos damos conta da gravidade, da seriedade, da importância, e que hoje o nosso destino eterno, derradeiro, último, tem uma decisão diante da palavra de Jesus Cristo. Por isso as palavras do Senhor, elas são dignas da apreciação demorada, acurada de cada um de nós, porque são palavras da máxima importância. Jesus, na passagem que nós acabamos de ler, ele está fazendo o seu primeiro grande discurso público, quando ele quer explicar o fato de estar sendo acusado, primeiro, de desobedecer o quarto mandamento, de infringir o sábado, uma lei divina. E em segundo lugar, quando Jesus chamava a Deus de Pai, ele o fazia de um modo tão singular, tão ímpar, que todos os que o ouviam tinham a impressão nítida e correta de que ele estava se fazendo igual a Deus. E isso era terrível, porque se ele está desobedecendo o mandamento de Deus e se faz igual a Deus, então ele é um segundo Deus, rival,
que atua de maneira independente, autônoma. Um Deus que tem vontade própria e age por vontade própria. E Jesus, no seu primeiro grande discurso, quando ele enriquece de ensino, ele explica em que sentido ele é igual a Deus. Ele faz uma defesa do monoteísmo. Nós cristãos não cremos em 2 deuses, diteísmo. Nós não cremos em 3 deuses, triteísmo. Nós confessamos, existe um único Deus verdadeiro. E Jesus é igual a Deus. E ele mostrou cristamente, do ponto de vista cristão, o que significa ser igual a Deus. Ele defende o monoteísmo quando ele diz que em natureza ele é igual ao Pai, porque tudo quanto o Pai faz, ele também faz. E se o Pai é Deus e faz as coisas de Deus, e se Jesus pode fazer tudo quanto o Pai faz, então ele é tão divino quanto o Pai. Mas ele não é uma divindade independente, rebelde, não é uma divindade outra. Ele agora confessa a sua absoluta dependência da vontade de Deus o Pai para a sua vida. Ele confessa nada falar e nada fazer fora da esfera da vontade de Deus. De mim mesmo, por mim mesmo, nada, ele declarou, eu posso fazer. Na teologia se chama de subordinação funcional, porque cada função tem um papel próprio. Quando alguém se subordina a outro, porque a função do outro é liderar e de quem se subordina, seguir a liderança, a subordinação em função do papel ou da função que cada um ocupa, não traz diminuição e nem inferiorização. Jesus não se apresentou como Deus menor, como Deus inferior, mas como igual a Deus, mas na mais absoluta dependência da vontade do Pai. Ele só faz o que o Pai revelar, ele só age de acordo com a direção, com a orientação que Deus lhe dava. Portanto, ele defende o monoteísmo, ao mesmo tempo em que ele se revela como divino. E ele declara que Deus tem 2 prerrogativas que jamais ninguém teve: dar vida, ressuscitando os mortos, e julgar. Julgar. Quem é você para julgar? É o que as pessoas costumam dizer quando são recriminadas. Mas todos admitem que Deus é o justo juiz e ele tem direito de julgar. E Jesus declara que assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida, ele também dá vida a quem ele quer. Elias e Eliseu foram instrumentos nas mãos de Deus para ressuscitar 2 meninos que morreram. Jesus não é como Elias e Eliseu, um instrumento nas mãos de Deus. Ele dá vida a quem ele quer, ele tem autoridade para dar vida, ele é divino. E é interessante que a segunda prerrogativa do juízo, e nós aprendemos, Jesus nos ensinou que o Pai determinou não julgar a ninguém, mas entregou a responsabilidade do juízo nas mãos do seu próprio Filho. Portanto, nenhum de nós será julgado por Deus o Pai, mas por Deus o Filho. E ele veio, João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo, não para condená-lo. Mas no juízo final, ele será o juiz. Logo todos nós nos encontraremos com ele, quer queiramos ou não, ou na qualidade de Salvador, ou na qualidade de juiz. Bom seria que todos entendessem isso, e se encontrassem com ele agora, com o Salvador, para não ter que encará-lo como justo juiz. E é interessante, meus irmãos, a respeito do propósito de Deus o Pai, ao delegar a Deus o Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai.
O povo judeu, depois de um exílio terrível, aprendeu definitivamente que há um só Deus, e só Deus deve ser adorado, só Ele deve ser honrado, só Ele é digno de glória. E o próprio Deus, Ele afirma, meus irmãos, em sua palavra, algo maravilhoso. Ele declara de uma maneira extraordinária no livro do profeta Isaías, algo que todos aprendemos e confessamos. Eu leio para os irmãos, em Isaías 42, versículo 8, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. A glória pertence a Deus, e Ele declara: eu não darei a minha glória a outro, não darei. Ele afirma um pouco mais à frente, em Isaías 48, 11, exatamente o seguinte: faço isso por amor de mim. Por amor de mim. Por acaso deixaria o meu nome ser profanado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Deus afirmou: não darei a minha glória a nenhum outro, mas Ele deu a sua glória para o seu Filho, para que todos o honrem, o glorifiquem como o glorificam. E tem muita gente que pensa que pode estar bem com Deus, o Criador, mas não dão ao seu Filho Jesus Cristo a glória e a honra que Ele é digno. É interessante, por exemplo, a Bíblia diz que o rei Herodes, ele foi encontrar-se com os habitantes de Tiro e Sidom, e ele, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. E a Bíblia diz que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Ele não deu glória a Deus, mas Deus deu glória ao Senhor. Jesus estará no trono, e quando Ele falar, todos nós deveremos dizer: é a voz de Deus, é o próprio Deus, e nós daremos toda a honra e toda a glória. O Pai deseja para a sua própria glória que todos nós honremos Jesus, tratemos Jesus como nós o honramos e nós o tratamos, adorando-o, nos submetendo a Ele, nele crendo. Ele é o Senhor. Jesus aqui se revela como Deus, igual a Deus em natureza, igual a Deus em obras. O que o Pai faz, Ele faz, e igual a Deus em honra. Por isso o Pai delegou a Jesus a autoridade para ser um justo juiz no juízo final, para que todos o honrem e lhe deem a glória que Deus é digno, porque Ele é divino. Por isso eu quero lhe perguntar: como você se coloca diante de Jesus? Você dá a Jesus Cristo a honra, a glória que você dá a Deus? Você o exalta, o engrandece, como você engrandece a Deus? Muitos dizem: Deus existe, Jesus é mais um, como outros. Mas a Bíblia diz que não. O próprio Jesus disse: quem não o honra e não o trata como Deus, não honra e não está bem com Deus o Pai, porque Ele é o Filho de Deus. Nós pregamos Jesus Cristo, inigualável, incomparável, o único. Muita gente considera a fé cristã exclusivista, e ela é. Vivemos numa cultura, a chamada pós-moderna, onde o grande pecado é dizer que existe verdade e que alguém está certo e outros estão errados. Isso choca com a cultura, onde tudo e todos querem estar certo e ninguém está errado. E Jesus está dizendo que quem não honra como honra ao Pai, não tem o Pai.
Portanto, os judeus que não dão honra a Jesus como Filho de Deus, os muçulmanos que não dão honra a Jesus como Filho de Deus, os hindus que não dão honra a Jesus como o próprio Deus encarnado, não têm o Pai. Essa mensagem é radical. É por isso que o Evangelho, quando é pregado, de acordo com o que Jesus disse, ele não vai ao encontro, ele vai de encontro. E as pessoas se irritam porque elas não gostam de saber que, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, suas crenças estão equivocadas, e isso é uma ofensa. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu tenho autoridade para ressuscitar os mortos e para dar vida, eu serei o justo juiz, no juízo final, você será julgado por mim, e o Pai fez isso para que você me honre, me adore como você o adora. E se qualquer ser humano se recusar a adorar o Senhor Jesus como adora o Pai não receberá adoração e nem honra de quem não adora seu filho e não honra seu filho. Por isso eu quero lhe perguntar: você adora Jesus Cristo? Você honra Jesus Cristo como Filho de Deus? Se você não faz isso, o Pai, o Criador, não recebe a sua honra e nem a sua adoração. Agora, o verso que nós vamos considerar, o verso 24, Jesus então, ele nos ensina como ele nos dá a vida e como ele nos julgará. Aqui nós vamos observar, meus queridos, que o fato de Deus ter enviado o seu Filho amado ao mundo cria duas expectativas em Deus em relação a nós. E se essas expectativas de Deus forem por nós obedecidas, 3 grandes, extraordinárias bênçãos serão sobre nós derramadas. E Jesus então começa uma declaração que é absolutamente, meus irmãos, divina. A palavra em verdade, no grego e no hebraico é amém, amém. O amém é uma palavra que significa assim seja, eu concordo. E nós sempre dizemos amém no final, porque o nosso dever é concordar com o que Deus diz. Mas Jesus coloca o amém no início e ele duplica o amém, 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 porque ele fala como o próprio Deus, ele é Deus. A verdade que ele vai agora revelar é uma verdade divina, que deve ser aceita com a autoridade do próprio Deus. Então, todos os grandes ensinos de Jesus são assim apresentados através da expressão em verdade, em verdade. Eu convido os irmãos a lerem o Evangelho de João e a anotarem todas as vezes que Jesus introduz uma grande declaração sobre ele, através da expressão amém, amém, em verdade, em verdade. Ele declarou: quem ouve a minha voz, a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, ele declara 3 grandes bênçãos que são derramadas, concedidas, outorgadas a quem ouve sua palavra e crê no Pai que o enviou. Ele tem a vida eterna. O verbo descreve uma posse real, que é da pessoa. Esta pessoa não vai a julgamento, e esta pessoa já passou de um estado de morte para um estado de vida. São 3 bênçãos que são concedidas aqui e agora. O futuro último, o futuro derradeiro, o futuro eterno de cada e de todo ser humano depende de ouvir a palavra de Jesus, crer no Pai que o enviou. Então, o futuro eterno é decidido já, aqui e agora. Por isso, eu comecei dizendo que as palavras do Senhor, elas precisam ser atentadas, meditadas e consideradas com todo carinho e atenção, porque se trata do destino último de cada um de nós.
E Jesus está declarando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ouvir e crer. Ouvir a palavra. Se nós lermos o livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar Deus dizendo várias vezes: ouve, ó Israel, os meus mandamentos, para que vivais. Capítulo 4 começa assim de Deuteronômio, capítulo 5 de Deuteronômio, capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 55 de Isaías: vinde, ouvi-me, e a vossa alma viverá. Porque a palavra de Deus é a palavra da vida, cujo tema central é a vida, e é uma palavra que tem poder para operar aquilo que ela transmite, vida, a palavra da vida. E Deus diz: ouvi-me, e a vossa alma viverá. Queridos, a vida, ela é produto da palavra. Deus criou o universo. E quando lemos os demais dias da criação, Ele povoa a terra de seres vivos, pelo poder da sua palavra. É a palavra de Deus quem cria a vida. E a vida espiritual é também a mesma palavra. Nele estava a vida é a luz dos homens. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, para quem? A quem recorreremos? Só tu tens as palavras que produzem, que operam vida eterna. E Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra. Portanto, ouvir, no contexto do Evangelho de João, implica em aceitar, em acatar, em obedecer. Porque Deus diz: ouve, ó Israel, se chama o Shema, ouve, escuta. É quando o pai diz para o filho: ouviu? O pai sabe que o filho não é surdo, mas ele não está perguntando: você escutou? Ele está perguntando: entendeu? Vai aceitar? Vai acatar a orientação? E Deus se dirige ao seu povo dizendo: ouvi, obedeçam para viver. A vida é produto da obediência à palavra de Deus. E quando Jesus diz: quem ouve a minha palavra, Ele está dizendo: assim como a palavra de Deus o Pai cria e vivifica, a minha também, porque eu sou tão divino quanto o Pai. Portanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem o enviou foi o Pai. Jesus é o enviado de Deus à terra. Nos nossos estudos bíblicos da Operação André, temos aprendido que Jesus utiliza dezenas de vezes o verbo enviar, para descrever o fato de que Deus, o Pai, o enviou à terra. E isso ensina sobre a pré-existência dele, a eternidade dele, a divindade dele. E o fato de que veio à terra cumprir uma missão: salvar, enviado para salvar, missão a cumprir. E quem crê no Pai que o enviou, e aqui o crer significa dar crédito. Dar crédito. Você pode, se você realmente crê em Deus, você dá crédito ao que Ele diz. E a prova de que você lhe deu crédito, você acreditou na veracidade do que Ele disse, é se você segue e obedece. É a evidência de que você crê. Na Bíblia, a obediência é a evidência da fé. A obediência não produz a fé no coração do homem, mas a fé se expressa e evidencia na vida do homem através da obediência. Fé gera obediência. Aquele que diz estar em comunhão com Deus e Deus é luz, mas ele anda em trevas, ele anda em desobediência, ele está mentindo, ele não está dizendo a verdade. Aquele que diz eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, já vimos isso em 1 João, ele está mentindo, ele não diz a verdade. Portanto, quem ouve a palavra
do Senhor Jesus Cristo, a totalidade do seu evangelho, e crê no Pai que o enviou, sabe quais são as bênçãos? Primeiro, tem a vida eterna. Jesus não está dizendo terá, se no juízo final for feito um balanço, se a pessoa praticou mais o bem do que o mal, então terá. Não, ele afirma categoricamente, tem. Trata-se de uma posse. Queridos, isso é muito importante. Por quê? Porque vida na Bíblia e morte na Bíblia não tem conotação biológica, mas legal. A morte, segundo as Escrituras, é uma pena. É a pena máxima, é a pena capital. Existem países que adotam a pena de morte. É uma sentença, é um juízo, é um castigo pelo mal. O estado do homem, meu e seu, o estado de cada ser humano que nasce nesse mundo é de espiritualmente morto. E se há uma morte espiritual em nós, essa morte é a evidência do justo juízo de Deus. Todo ser humano nasce condenado na face da terra. Não tem uma pessoa que nasça nesse mundo e não esteja sob a condenação de Deus. Todo ser humano, por causa da queda. Adão era nosso representante, ele representava a humanidade. Quando ele caiu, a humanidade caiu. E o juízo de Deus sobre Adão é o juízo de Deus sobre a descendência, a posteridade de Adão. Deus atribuiu a culpa e o pecado de Adão aos seus descendentes. E graciosamente também atribuiu toda a nossa pecaminosidade ao seu próprio filho. Portanto, a morte na Bíblia é uma sentença divina pela desobediência humana. E só Deus tem autoridade para reverter o seu veredito. Ninguém pode reverter o veredito do justo juiz, só Deus. E Jesus, quando diz, quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem vida eterna, ele está dizendo, se a morte eterna é o castigo de Deus sobre o pecado humano, a vida é eterna significa que eu estou absolvendo você dos seus pecados, eu estou perdoando você dos seus pecados, eu estou justificando você, e ao invés de ser condenado à morte eterna, você será abençoado com a vida eterna. É como se um juiz que decretou a pena de morte num país onde legalmente ela é válida, ele mesmo voltasse atrás e absolvesse e desse à pessoa o direito de continuar a viver. Tem a vida eterna. A vida eterna é a vida que se viverá após a morte. Mas Jesus está dizendo que você não precisa esperar morrer para experimentar a vida eterna, porque Ele a trouxe, Ele a antecipou, Ele a derrama sobre aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou. Trata-se de uma posse aqui e agora. E ele diz mais, a segunda bênção, não vai a julgamento. Haverá um justo juízo, haverá o dia do juízo final. E as pessoas ouvirão a sentença de Deus sobre si mesmas. E qual será o veredito divino? Eu quero lhe perguntar, se você morrer agora, se Cristo voltar agora, e você estiver diante do tribunal dele, qual será o veredito dele? Culpado? Condenado à morte eterna? Ou absolvido? Terá a vida eterna? Qual será a sentença? Jesus está dizendo, quem ouve a sua palavra, quem crê naquele que o enviou, não precisa esperar o juízo final para ouvir a sentença maravilhosa do justo juiz dizendo, eu declaro você absolvido. Você terá a vida eterna. Não vai a julgamento, porque Deus já pronunciou o seu veredito, perdoado, absolvido. Essa é a linguagem de João para a justificação. O contrário de condenado é justificado.
não vai a julgamento, e aqui o julgamento tem conotação de condenação. Ele não vai a julgamento para ouvir a sentença de condenação e para pagar a pena dos seus pecados no inferno. A perdição, a morte eterna é o inferno. Ele não vai a julgamento, porque ele agora já recebe de Deus. O que traz paz ao coração é saber que Deus já pronunciou sobre a minha vida uma sentença de absolvição. O crente, porque Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. O crente, ele não tem medo da morte. E João fala que o perfeito amor lança fora o medo. O medo é produto da insegurança diante do justo juiz. Serei condenado por Deus? Aquele que crê, ele tem paz e ele tem segurança eterna, porque ele já recebeu em seu coração a sentença de perdão e de absolvição e o dom da vida eterna. Por isso, ele não tem medo da morte. E tem gente que diz: quem pode ter certeza que vai entrar no céu? Há pessoas que dizem que isso é arrogância, que ninguém pode hoje saber se será ou não absolvido ou condenado. Mas Jesus está dizendo que quem ouve a sua palavra, vocês estão ouvindo a palavra, o Evangelho. Se você crê nesta palavra, e você crê naquele que o enviou, Deus o Pai, ele promete vida eterna, ele declara: não vai a julgamento, porque agora já está absolvido, perdoado. E em último lugar, já passou da morte para a vida. A frase, o verbo já passou no tempo perfeito, indica algo concretizado finalisticamente. Já passou. E o verbo significa, era usado para descrever uma transferência. Você está num estado, é transferido para o outro estado, o estado do Rio de Janeiro. Houve uma transferência. O homem encontra-se em um estado de morte, sob a lei. Quem está debaixo da lei não está debaixo da graça. A lei são os mandamentos de Deus. Quem não obedece a esses mandamentos perfeitamente é condenado por esta própria lei. A lei não só revela o que Deus quer, mas também revela quais serão as consequências de não atingir as expectativas de Deus. Por isso a Bíblia diz: não estás debaixo da lei, mas da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia ensina, queridos irmãos, que há um estado de morte, debaixo do império das trevas, debaixo do pecado, do jugo do pecado. Mas quando uma pessoa ouve a palavra de Jesus e crê no Pai que o enviou, ele o transfere, ele o tira desse estado de morte para um estado de vida, de debaixo da autoridade do império das trevas para o reino do seu Filho amado. É isso que ele faz aqui e agora. É uma experiência real, verdadeira. Ele já passou da morte para a vida. É maravilhoso. Tudo por quê? Porque ouviu a palavra do Senhor Jesus e depositou fé, deu crédito a Deus o Pai. Ora, Jesus também está ensinando sobre a unidade do Pai e do Filho, porque ele diz: as minhas palavras são as palavras daquele que me enviou. Tudo quanto digo, ouvi de meu Pai. Ouvir a palavra de Jesus é dar crédito ao que o Pai mandou ele dizer. Crer nele significa crer naquele que ele enviou. Eu e o Pai somos um. O seu destino último, o seu destino derradeiro, o seu destino eterno depende de ouvir a palavra de Jesus Cristo e de crer no Pai que o enviou. 3 grandes bênçãos: tem a vida eterna, não vai a julgamento, já passou da morte para a vida. Portanto, obedeça
ao Evangelho de Jesus Cristo. Creia no Deus Pai, creia. E a evidência de ouvir e crer será um submeter-se obedientemente ao Evangelho da graça de Deus. Peça a Deus misericórdia nesse momento. Eu quero exortá-lo para que você se humilhe e diga: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a Tua palavra. Se eu tenho rejeitado a Tua palavra, se eu não tenho dado crédito ao que Tu revelastes e dissestes, inclina o meu coração para Ti. Eu quero a vida eterna, eu quero a absolvição dos meus pecados. Eu quero viver eternamente, eu não quero o dano da segunda morte, o inferno. Tem misericórdia de mim. Humilhe-se diante de Deus, suplique de Deus. Creia na palavra do Senhor, creia naquele que enviou Jesus, Deus o Pai. Abaixe a sua cabeça, faça a sua oração. É você e Deus nesse momento. O Evangelho foi pregado. Agora, ouvir o Senhor e crer no Pai é entre você e Deus. Peça misericórdia, porque o seu destino eterno hoje pode ser decidido aqui e agora.